mais importa em negócio é conhecimento e capacitação. O resultado, o sucesso, ele depende de constância. É uma palavra que eu gosto muito. Custa muito caro aprender, Han. A forma mais barata é você aprender com o erro do próximo. A partir do momento que você fez uma análise crítica, você já entendeu qual caminho seguir. Perfeito. Ou o que não seguir. Perfeito. É sempre aprendizado. Todas as pessoas passam por dificuldades. Todas as pessoas passam por desafios. Qualquer pessoa pode desmoronar em algum momento. O que não pode é desistir. Aquela dificuldade vai servir para evoluir o seu processo no futuro. Mas você sabendo que você é forte, você já consegue entender a sua margem de resultado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje, pessoal, eu trouxe um segmento que vocês nunca viram aqui no podcast, que é o segmento da área da saúde. E esse é um segmento que inclusive eu nunca empreendi, então eu vou aprender demais aqui com esse nosso convidado, que é o Luiz Otávio, da Humana Laboratório. A Humana Laboratório atua em Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Congonhas e em municípios ao redor de Conselheiro Lafayette, oferecendo análises clínicas e serviços de vacinação com foco em excelência. Eu vou passar para o Luiz poder falar melhor dessa área da saúde, que é uma área que eu ainda estou aprendendo, estou desenvolvendo. E Luiz, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar compartilhando conhecimento aqui com a nossa turma de empreendedores, pessoal que está sedento em como que consegue empreender melhor, como consegue otimizar a operação, e também para quem quer começar a empreender na área da saúde, você, com toda a sua equipe, toda a turma lá, conseguem fazer isso com bastante excelência. Muito obrigado e fica à vontade para você se apresentar, falar um pouquinho da Humana, como que o pessoal também pode conhecer mais o trabalho de vocês nas redes sociais, e fica à vontade para contar um pouquinho mais. Primeiramente eu quero agradecer o convite. Gosto muito do seu trabalho, vi alguns vídeos, conheci, gostei. Eu acho que é uma oportunidade legal e eu gostaria de aproveitar esse espaço para poder contribuir, poder conversar e fazer uma troca, não é apenas trazer, mas é sempre importante no diálogo, você acaba ganhando também, acaba que é uma troca. Meu nome é Luiz Otávio. Nós trabalhamos a Humana, ela já existe há 13 anos no mercado e já está chegando em 14 anos, chegando nos próximos 14 anos. Estamos abrindo a nossa 6ª unidade e estamos partindo para um novo mercado de franquia, de franquear a nossa ideia, fazendo com que mais pessoas possam também investir na área de saúde de uma forma nacional, uma expansão que pode atender todo o mercado nacional. Que legal. E a Humana, então faz 13 anos que vocês estão atuando com a Humana. Isso. 13 anos. Puxa, eu sempre... Já tá chegando 14 já. Eu sempre falo pro pessoal que a gente tem uma taxa de mortalidade nas empresas no Brasil, que 80% das empresas normalmente elas acabam, infelizmente, fechando nos seus primeiros 2 anos de vida e poucas conseguem ultrapassar os 5 anos. Vocês com 13 anos, quase 14 anos de história, isso mostra que vocês conseguiram com excelência dominar o básico que tem do empreendedorismo, Eu falo bastante dos 5 Cs e não só ter esse básico lá no começo, vocês conseguiram dar esse próximo passo e agora se tornando uma franquia, Então... parabéns pelo crescimento, pela empresa, por esse projeto ambicioso que vocês estão desenvolvendo. E se eu pudesse começar essa nossa conversa com algum insight, seria o que vocês hoje, que entenderam no processo de crescimento que vocês têm, que vocês tiveram lá de trás, nesses 13 anos, o que vocês hoje olhariam para trás e que você, diria para o Luiz lá há 13 anos atrás, que você olharia de hoje e você olharia lá e falaria assim, Luiz, olha isso daqui. O que você teria de... Não, deve ter uma lista, mas o que... Essa pergunta é maravilhosa. Porque o que mais importa em negócio é conhecimento e capacitação. E se eu fosse iniciar o negócio novamente, eu iria aproveitar mais congressos lá atrás, eu iria iniciar com consultorias de gestão de qualidade, consultorias de gestão de processo, aproveitar toda a gama de informação que existe no mercado e que todo empresário teria como obrigação mesmo, aproveitar tudo que existe hoje de oferta de serviços para melhorar a sua capacitação. Então, o que ocorre? Você tem consultores especializados em todos os setores, em qualquer área, em todos os mercados.
E você consegue diminuir muito problemas, dificuldades iniciais tendo conhecimento. Então, qualquer pessoa que queira empreender, não deixe de participar dos congressos dos seus setores, não deixem de fazer palestras, cursos, treinamentos, capacitações, esteja sempre buscando entender o que é novo, o que está sendo lançado, o que vai acontecer no mercado. E você iniciou a frase de uma forma muito interessante, falando sobre a dificuldade que o empresário tem no Brasil nos seus primeiros anos. O resultado, o sucesso, ele depende de constância. É uma palavra que eu gosto muito, que é a continuidade de tudo aquilo que você faz. Porque você depende de um tempo para o mercado te conhecer, para a sociedade validar o seu produto, para a sociedade reconhecer aquilo que você oferece como uma coisa boa. Sim. Você, no mercado de saúde, você tem os médicos que no início não te conhecem, mas ainda não sabe o que você tem para oferecer, e isso vai ocorrer com o tempo. Você tem a sociedade, muitas vezes, qual que é o seu maior patrimônio? Família. E às vezes, na área de análises clínicas, um público idoso é um público que busca muito exame, e ele tem aquela dificuldade de mudança pelo fato de já ser atendido por aquela empresa há X anos. Então, esse trabalho inicial, essa mudança depende de você entender que nada é fácil no início, que você vai passar pelas dificuldades e que o mercado depende dessa maturação, dessa aceite, desse conhecimento. Então a constância no processo, em fazer, buscar o melhor, não parar, é o que faz você crescer. Então não importa o setor, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Qualquer investimento, ela tem que entender que ela vai passar por esse período probatório, ela vai passar por esse período de dificuldade, ela vai passar por esse período de aprendizado que pode reduzir buscando profissionais. Por isso que eu iniciei dessa forma. Quando você busca congressos, quando você busca consultorias, quando você busca capacitação, você começa a entender os gargalos e degraus que você tem que vencer. Então você não tem que... Custa muito caro aprender errando. A forma mais barata é você aprender com o erro do próximo. Então a consultoria vai te ensinar, opa, esse caminho pode te levar a tais situações. Você quer seguir esse caminho? Sim. Então você tem que entender as variáveis que existem e o que você deve evitar para se manter nele. Tá assumindo Não quer dizer que você tem que mudar a sua ideia, o seu perfil, o seu objetivo. Mas você começa a entender quais são as causas e efeitos daquilo para que você possa fazer o melhor. Perfeito. Isso é que é o importante. O empreendedorismo, não existe uma mágica, uma fórmula, o que é isso, o que dá certo nesse local, vai dar certo nesse local, o que atende nessa região, vai funcionar naquela região. É uma análise micro-regional. Por isso é importante a capacitação constante e entender o que o mercado busca. Perfeito. E para você falando, né, começando assim, de uma forma muito, acho que sagaz, buscar capacitação, né? Buscar conhecimento, né? Buscar capacitação. Aquela pessoa que está no começo, ou às vezes está, sabe, emperrada, eu imagino que ela está se perguntando agora, ela escuta aqui a gente falando, ele olha e fala assim, velho, na moral mesmo, como é que eu vou fazer aquele curso lá de 7 mil reais? Como é que eu vou ir para aquele congresso de, sei lá, 5 mil reais, hospedagem e etc? Ótima pergunta, novamente. O Sebrae é gratuito. Olha. Já é o início. Os queridos amigos do Sebrae. Né? Eu adoro. Já fui consultor do Sebrae. Que legal. Uns anos atrás, dar palestra, treinamento. É super importante. O Sebrae é gratuito. Gestão de processos, gestão de pessoas. Genial. Você vai ter várias informações de forma gratuita. Você tem vários produtos que encaixam no tipo de mercado que você tem. Então é um. Outro. Quando você está dentro de análises clínicas, você tem laboratórios de apoio, são laboratórios que fazem exames que você tem que terceirizar, porque você não consegue fazer aqueles exames, porque ele depende de um volume muito alto para você atingir economia de escala e poder atender um plano de saúde, um SUS, e o preço competitivo de mercado. E essas empresas, elas cedem treinamento e capacitação gratuita. Então, se a pessoa buscar a empresa que te atende, vários cursos e treinamentos você vai ter dentro do setor. Perfeito. Então, isso ocorre em vários setores. Você tem fornecedores que querem que você cresça, que querem que você dê certo, porque é você que dá lucro para ele. Perfeito.
Então você pode buscar capacitação dentro dos seus próprios fornecedores, visitar empresas que te atendem, buscar entender o que o seu fornecedor faz, buscar entender o que os melhores do mercado fazem. Porque você não tem que apenas preocupar com o que o seu concorrente direto faz. Você tem N empresas até muito maiores que seus concorrentes diretos. E vão te dar informações, anos-luz, que você está tendo naquele seu mercado. Por que não buscar o que tem de melhor? Sim. Por que não buscar o que o maior faz? Eu não tenho condições de fazer daquela forma. Mas dentro do meu mercado, o que daquilo eu consigo transformar em eficiência? Sim. O que daquilo eu consigo transformar e aplicar como resultado? Perfeito. Depende só de você, de querer fazer. Então independente, né, do segmento, Luiz, eu vejo que, claro, existem treinamentos, existem cursos, existem capacitações, congressos, né? Existem várias coisas que sim, elas exigem um investimento e muitas vezes um investimento que não cabe no bolso, né? Não cabe ainda naquele momento que a pessoa está empreendendo. Mas ao mesmo tempo que existem esses, não pode ficar parado. Existem aqueles que também são gratuitos. O Sebrae é uma gigante escola, acho que de empreendedorismo para todo mundo, podcast, livro. Tem vários setores, várias ferramentas. Nós estamos discutindo coisas aqui que vão servir para várias pessoas. O que é informação válida? Perfeito. É a informação que faz você, pelo menos, ter uma visão crítica. Eu estou certo? Eu estou errado? É bom para mim? Não vou fazer o que ele está falando porque, pela minha análise, pelo que eu penso, não se aplica para mim. Mas você já aprendeu. Perfeito. A partir do momento que você fez uma análise crítica, você já entendeu qual caminho seguir. Perfeito. Ou o que não seguir. Perfeito. É sempre aprendizado. Outro ponto que você falou não me passou despercebido, Luiz, que é a disciplina. Isso. Né? Tem que ter a persistência. O empreendedor ele tem que ter o que eu chamo um pouco de cadência, que é ele persistir, ter disciplina. Ele vai passar por momentos probatórios, ele vai estar ali tendo que dar a volta por cima, né, durante muito tempo, né? Esse processo, né, de persistência, como que vocês conseguem lidar com isso, né, com as dificuldades que vocês passaram? Como que vocês conseguem lidar com isso para não deixar, às vezes, aquela onda, aquele desânimo que o mercado mesmo traz muitas vezes, não deixar essa peteca cair, sabe? A gente olhar e dar a volta por cima. Tá. Vamos ser realistas. Todas as pessoas passam por dificuldades, todas as pessoas passam por desafios. Qualquer pessoa pode desmoronar em algum momento. O que não pode é desistir. Porque você vê podcast, vê pessoas falando, ficam parecendo que a pessoa ela tem um poder, uma forma de agir superior às outras pessoas. Não! Todas as pessoas vão passar por dificuldade, todas as pessoas vão passar por situações que ele não consegue reverter. Mas tudo é um caminho. O processo é um caminho. É um caminho de aprendizado. Aquela dificuldade vai servir para evoluir o seu processo no futuro. O que não pode acontecer principalmente em negócios de saúde, é não entender a importância da definição de processos e gestão de qualidade. Isso é fundamental. Para fazer uma franquia tem que crescer com qualidade. Para fazer uma franquia, começar a franquear, tem que ter qualidade. Tem que ter uma gestão de manter a qualidade. A franquia tem um pouco diferente. Porque a pessoa que entra dentro do processo de franquia vai receber todos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões. Tem o sistema de gestão de qualidade que a pessoa vai ter que adquirir, vai ter que utilizar. Lá a pessoa já vai ter todos os processos definidos, como é que atende, como é que não atende, como é que responde, como é que autoriza num plano de saúde X, como é que faz tal. Então é tudo pré-definido. Em saúde não existe o atendimento aleatório. É tudo, nós trabalhamos com processos. Tudo é processo. Você não realiza o exame começando hoje, vou fazer pastel, pega a massa, faz isso. Não. Você tem processo. Você vai iniciar um equipamento, você vai validar o equipamento. Ele tem que gerar o mesmo, ficar de uma forma mais simples, ele tem que gerar o mesmo resultado que gerou ontem naqueles exames, ou nos exames que foram realizados. Você tem processos de qualidade que você tem que validar com amostras que vêm para você, que você tem que passar para ver se realmente ele
nós falamos de passar o controle. Ele realmente ele realizou o exame da mesma forma, o resultado é compatível com o resultado que tem que dar, passou o controle. Aí você vai iniciar a análise daqueles exames. Você faz todos os controles de processos, hoje não se usa mais o manual, é tudo por interfaceamento, é tudo por... Então, o sistema ele é o mínimo manual possível. Se você tem um laboratório de apoio, você tem o seu sistema comunica com o sistema deles, na hora que gera uma etiqueta, já sai com a etiqueta deles. Não existe o erro de manuseio de amostra mais, não existe um erro de transporte de amostra, porque aquilo já é feito tudo de forma automatizada, interfaceada entre equipamento, entre sistema, laboratório de apoio. Então todo o sistema de logística, todo o sistema, é tudo por código de barra, é tudo rastreável. Então, o que a gente está falando? Gestão de qualidade. Então voltando agora no porquê que chegou nisso. Você está querendo fazer, você passa por dificuldade? Começa organizando seus processos. Faça sempre o melhor. Em qualquer negócio, qual a melhor forma de se fazer algo? Como eu quero que se entregue algo? Como eu vou descrever esse processo? Faça processos. É a única forma de você passar por qualquer situação, e o maior desafio que nós temos é troca de funcionários, troca de equipe, que a próxima pessoa que entrou vai fazer a mesma entrega da pessoa que saiu. Sim. Então esse é o maior gargalo, e essa dificuldade inicial que você está falando, ela é minimizada quando você tem uma consultoria, quando você tem a gestão para te ajudar a definir processos. E você contando essa história das etiquetas, Luiz, me lembrou de um caso que eu vivenciei em quase que primeira pessoa. Minha esposa foi fazer um exame, ela tá gestante agora, e aí a gente foi fazer aquele exame, acho que é no segundo trimestre, alguma coisa assim, que é um exame de glicose, para saber se tem diabetes gestacional. Isso. E aí, nós fomos fazer esse exame, e aí o que aconteceu? A pessoa, na hora de fazer a impressão das etiquetas, ela fez a impressão de uma etiqueta só. E esse é um exame que tem um tempo certo para fazer Tá fazendo a curva glicêmica. A curva glicêmica. Ela tinha que tomar um líquido, um negócio, ou melhor, media, tomava o líquido, e daí depois de um certo tempo, acho que era 40 minutos, 1 hora, alguma coisa assim, media de novo, e depois passava um tempo e media. Tem tal, para depois comparar antes, depois, isso. A curva que gerou após isso. Isso. O que rolou? A pessoa lá, ela imprimiu apenas uma etiqueta. Só que eles tinham falado que, não, daqui a 1 hora, daí ele falou o tempo lá, se não me engano era 1 hora, daqui a 1 hora a gente vem, né, aqui de volta para fazer a medição. E eu, assim, tava lá esperando com ela. Esse daí é um exame que às vezes as pessoas passam mal, não ficam bem e tudo mais, então eu tava lá junto com ela, acompanhando todo o processo, e do nada, assim, deu 1 hora, beleza, deu 1h10, deu 1h15, aí eu fui pegar um café, fui fazer um negócio lá, de repente eu me liguei, eu falei, cara, peraí, o que aconteceu que não veio? Moral da história, deu tudo errado o exame, perderam o tempo lá, depois o pessoal falou, não teve problema, deu tudo certo e tal, mas assim, laboratório bacana, laboratório de nome, laboratório conhecido. Eu não citar o nome. Eu não vou citar o nome, mas assim, é de capital aberto, sabe? Essas coisas, uma empresa grande, sabe? E assim, puxa, a gente teve uma experiência muito ruim por falta de por falta de procedimentos, equipes não treinadas, né? E assim, olha o que aconteceu, né? Vou te falar pelo setor. Por ser uma empresa grande, ela tem um processo de qualidade muito forte. Ela tem um treinamento muito forte. Houve um erro da pessoa. Que muitas vezes isso tem que ser levado, isso é uma não conformidade dentro de gestão de qualidade. Essa não conformidade, ela vai ser pontuada dentro de todo o processo de gestão. Depois ela tem que ser tratada, ela tem que ser capacitada e tem que ser reavaliada o procedimento que foi realizado para que não se repita novamente e sirva como exemplo e como treinamento para os próximos. Então, quando você trabalha com gestão de qualidade, você tem essas preocupações, porque você tem que validar os processos e essa validação
essa não conformidade que ocorreu, Que aconteceu. ela tem que ser tratada de uma forma para que isso não se repita novamente. Legal. A gente conversando aqui, Luiz, a gente está assustando quem quer empreender na área nessa área de laboratórios. Então, para a galera, né, para a gente colocar um marco, né, um ground, né, a gente nivelar aqui embaixo. Hoje, qual é o tipo de serviço que vocês oferecem com a Humana? E para quem quer empreender e quem sabe talvez até ter uma franquia nesse segmento junto com vocês, o que essa pessoa vai receber, né, que vocês estão preparando para ela poder falar, não, foi ótimo, muito ainda bem que eu tô... Isso, a Humana. Nós trabalhamos com análises clínicas, laboratório, né? Vacinação. Esses são os principais serviços. Esse laboratório que sangue, você fala... fezes, urina, básico. Só que aí entra, quando você trabalha com laboratórios de apoio, então tudo que é complexo dentro de genética, você tem os laboratórios que te apoiam com exames muito complexos e você consegue atender com a gama gigantesca de exame. Ok. Que é aqueles casos que você falou que você manda pro parceiro. Isso. Que sai com a etiqueta do parceiro e ele já Todos controla. os laboratórios, o Brasil inteiro faz isso, tem alguns laboratórios no país que são os laboratórios de apoio que trabalham atendendo essas demandas. Okay. Então, às vezes, você foi num laboratório muito grande dentro da cidade, mas aquilo é uma unidade de coleta, que é um laboratório igual ao nosso. Exames que foram coletados ali vão ser enviados para o mesmo local que eu vou enviar o meu. Perfeito, entendi. Só para você poder entender como funciona. Aí tá. Dentro da franquia, a RDC ela deu uma facilitação, que ela deu a possibilidade da pessoa montar um posto de coleta RDC e realizar o exame. O que é RDC? RDC é as normas que regem, vou falar de forma mais simples, que regem a vigilância sanitária, as nossas ações, as nossas obrigações, tudo como como o laboratório tem que funcionar, são as normas que regem o nosso setor, dentro da vigilância sanitária. Então, com isso, hoje um investidor não precisa montar um laboratório, que ele vai gastar R$1 milhão com equipamentos e tal. Não há essa necessidade. Dentro da franquia, não. Você consegue montar um posto de coleta, que é um laboratório tipo 2. Ele consegue ter um responsável técnico, a pessoa para fazer a coleta, e ela consegue encaminhar todos os seus exames e as suas demandas para o terceiro. Então, ela não tem investimento em equipamento. Então, dentro do processo de gestão, ele vai controlar toda a parte de armazenamento, temperatura, gestão de coleta, de cliente. São gestões mais simples, porque toda essa parte, depois de ser feita essa triagem inicial, ela é encaminhada para um laboratório de apoio que vai realizar esses exames. Qual que é o benefício da franquia? Quando você monta um laboratório inicial, no início, você trabalha com uma tabela que o fornecedor gera para você, que é uma empresa nova, que não tem demanda, que vai ter um custo logístico muito alto. Maior. Quando você faz parte de uma franquia, você se beneficia disso, porque você consegue ter acesso aos exames da mesma forma que eu pago hoje, depois de quase 14 anos de mercado. Então dá uma diferença muito alta. Você inicia de forma competitiva. Se você... E outro benefício é o seguinte... Existe mais de um formato de franquia. Você é dono de uma empresa de saúde ocupacional. Você quer melhorar o seu resultado? Você encaminha os seus exames para um laboratório? Você pode ter a franquia e você realizar dentro do seu negócio. Então você passa a ter a lucratividade do laboratório na demanda que você mesmo gera. Se você é clínica médica, você pode ter a franquia, que é uma micro franquia nesse caso. O custo é muito baixo dessa forma, porque você não tem estrutura. Porque você já tem toda a estrutura básica para sua empresa funcionar. Então, você tem recepção, você tem a RS, DML, são espaços obrigatórios dentro do laboratório. Você vai acrescentar apenas as salas específicas que diferem do seu negócio. Então o investimento se torna muito baixo. E você não tem que ter equipamentos pesados. Você tem que ter as pessoas só para fazer a coleta, para fazer a responsabilidade técnica, e você consegue atender com serviço de altíssima qualidade, tendo em resultados dos principais laboratórios do país. Que legal. Então, e você vira um ponto, né? Esse é o principal objetivo, você vira um ponto de coleta e manuseio, né? Armazenamento. Porque, vamos pensar que assim, vamos imaginar um médico. O médico, ele tem uma clínica. O médico, me corrija se eu estiver errado, tá? O médico hoje ele tem uma clínica e aí ele pode criar
ser um micro franqueado nesse aspecto. Vamos supor, ele tem meio andar. Aí ele fala, cara, quer saber? Preciso de 2 salas. Vou uma pegar sala de mais... coleta, sala de triagem, ele adequa as salas dele. Adequo minhas salas, faço esse ponto de coleta, armazenamento, né? Toda a parte de... Não, aí entra uma parte mais complexa de área de saúde. Ele vai fazer o projeto dessas salas, vai encaminhar para a vigilância sanitária, vai aprovar essas adequações dessa sala dentro da RDC, dentro das normas vigentes. Aí, em cima disso, ele estando aprovado, ele já consegue, com a responsabilidade técnica, com a fiscalização da vigilância sanitária, aprovar aquela nova adequação. Perfeito. Mas isso vocês dão a letra, né? Não, aí todas essas orientações, todas... Fechando, e para a pessoa que não tem empresa, eu quero montar, eu sou de uma cidade que é uma micro-região, que eu não tenho laboratório, mas eu consigo atender com licitação cidade A, B, C, eu consigo atender as empresas Y, X com exames toxicológicos, com exames para motoristas e tal. Então, é super viável ele ter esse laboratório nessa região para poder atender essa região dele onde às vezes tem uma deficiência. Porque ou ele pode participar com licitação para atender prefeituras, ou ele pode aproveitar a oportunidade para atender empresas ou atender o mercado normal de porta aberta e só buscar o seu credenciamento em planos de saúde ou em convênios de desconto ou em parcerias com instituições para poder atender elas. Que legal. E pegando esse exemplo da cidade que você comentou, Luiz, aquele franqueado, ele vira uma referência, né? O médico, porque é ele quem faz ali esse processo, né? Ele precisava de alguém... O cliente já é dele, ele aproveita a demanda dele, ele só aumenta a margem de lucro do próprio negócio. E outros médicos podem começar a mandar ali também. E não precisa de ser médico. Você não precisa ser profissional de saúde para ter uma franquia dessa. Você precisa de um responsável técnico, pode ser seu funcionário. Se você for... Tanto eu sou um dos sócios de laboratório, tem outro sócio que é o José Carlos, não somos da área da saúde. Nós temos o sócio, que é o Levindo Cláudio, que é farmacêutico e bioquímico. Perfeito. E tem pós também de gestão de qualidade, eu também tenho pós-gestão de qualidade e análises clínicas, mas... nós não somos da área de saúde, mas nós temos um sócio que sim. Dentro da franquia, a pessoa pode ter um responsável técnico como sócio ou como funcionário, como colaborador. Perfeito, perfeito. No processo de franquia, vocês estão num processo em que fase, mais ou menos? Já está... O que acontece? Toda a formatação do processo está feita. Todos os documentos, tudo que a pessoa precisa para ser um franqueado, já temos. Porém, nós estamos startando esse trabalho, vamos participar de um congresso da SBAC, que é da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, 50 anos dela em São Paulo. Legal. Vai ser agora, vai começar 15 de junho, e lá nós vamos estar com o nosso stand divulgando essa franquia. Então vai ser o primeiro evento oficial da franquia. Já fiz um podcast explicando o lançamento e tal, mas já está pronto, o processo já está todo definido, mas já vamos startar ela agora. Que legal. E vocês já têm para quem está aqui, né, olhando e falando, puxa, gostei, bacana, não preciso ser da área técnica, né, posso trazer um parceiro que faça isso, um colaborador, né, ou um sócio, mas você já tem uma noção de mais ou menos qual é o custo da franquia? A pessoa vai pagar sim. A taxa? Como que vocês estão? O que eu preciso? Eu tenho que fazer uma reunião com a pessoa para entender qual franquia que a pessoa quer. Eu vou colocar só uma análise clínicas e eu quero ela, ou vou fazer análise clínicas e a vacinação, eu vou fazer dentro de uma outra empresa de saúde que tem tudo autorizado. Por quê? O valor da franquia, ela é maior no sentido de reforma do ponto comercial que a pessoa escolheu. Então o maior custo é reforma. É porque você pega um ponto e você tem que adequar dentro das normas. Então o maior custo é esse. Isso depois pode variar. Às vezes você pega um local que está muito bom, já tem salas, tem pontos de água e tal, e você vai com 40 mil, você reforma um ponto. Com 30 mil já pegamos ponto que com estrutura, fazendo de drywall as divisões internas, você com 30 mil você adequa todos o ponto. 20 mil você adequa o ponto. Depende muito da estrutura que a pessoa vai pegar. Então, quando você fala... do valor que está ali da franquia, tem um valor que você paga pra gente, para receber todos os diferenciais, mas o restante vai depender do que você vai fazer, onde você vai fazer. Então você pode reduzir muito. Uma micro franquia,
A pessoa com valor muito pequeno, se já tiver salas adequadas dentro de uma área de saúde, o custo é muito baixo. Ela vai pagar só o valor que você paga para o franqueador. A taxa da franquia, né? É a taxa de franquia, mas o restante que está incluso que está dentro do valor da franquia, que faz parte da adequação do ponto, você às vezes vai gastar 15%, 20% do valor. Perfeito. Por isso que é muito importante essa conversa com o franqueado, porque dependendo do que ele for fazer, o custo reduz muito. Perfeito. Vamos imaginar que assim... eu gostaria só de fazer um adendo. Claro. Eu falei sobre a redução de custo da demanda e do volume. Quando você pega uma franquia, eu acho muito interessante essa avaliação. Você pega uma franquia... Não vou citar nome. Às vezes você pega uma franquia de alimentos. Ok. Aí você é obrigado a comprar do mesmo fornecedor de alimentos. Aí muitas vezes eles têm uma margem em cima daquilo e você consegue um produto com preço menor, mas você não pode fazer. Ou às vezes você consegue da mesma marca, mas você não pode fazer porque você tem que comprar em contrato da sua franquia. Perfeito. No nosso caso, nós temos o laboratório de apoio que vai fornecer no menor preço possível de mercado. Ok. O que não vai impedir da pessoa conseguir uma boa negociação, nos apresentar e nós tentarmos levar para as empresas e tentar renegociar os valores. Perfeito. A intenção é uma redução de custo para toda a rede. Mundo. Porque eu beneficio as minhas empresas, eu tenho o menor custo, e eu repasso essa economia para todos. Quanto maior for a rede, maior o nosso poder de negociação, maior a economia que todos vão ter. Então, a intenção não é canibalizar o empreendedor. A intenção é a pessoa entender que ela está num sistema de parceria, onde nós queremos ter o melhor resultado, com o menor custo para todos. Não temos retorno em cima dos insumos, dos exames. Não temos. Não é a intenção ter qualquer resultado financeiro sobre a venda de insumos. Apenas o que faz parte de franquia, que é um percentual mínimo sobre o resultado. Perfeito. Porque a pessoa está tendo acesso aos exames, que é o royalty. Pontos. Então isso faz com que você seja mais competitivo. Porque o que eu buscando o processo de franquia, eu vi empresas fazendo... Eu perguntei, visitei algumas, conversei com alguns proprietários, qual que é o maior problema que você encara na franquia? Aí entra nessa situação. Um problema. O marketing, ele é nacional. Ele é nacional, ótimo. Eu não consigo fazer uma ação regional, que eu não concordo, porque você tem ações específicas que você pode usar a agência ou a empresa responsável e pedir algo específico para aquele mercado. Você tem que dar esse suporte. Sim. Acho que isso é fundamental para o negócio dar certo. Regional, é um erro. Coisa que é regional. A pessoa, ainda mais que o cara pode fazer numa micro-região, ele precisa de uma coisa voltada para aqueles médicos, para aquele mercado, para aquelas empresas. Às vezes deu um escândalo X numa cidade, um foco de alguma coisa. Isso, uma ação específica que ele está fazendo. E uma outra situação que eu acabei de falar de custo. O que ocorre? Já aconteceu da empresa falar comigo que só pode comprar da empresa X insumo, que ela visita a cidade, mas ele não pode comprar do fornecedor que passa na cidade, apenas comprar do fornecedor da franquia que está lá em São Paulo. Um exemplo. Nossa. Aí quando lança uma ação de redução de custo, o custo dele é mais alto que o restante das empresas da própria franquia. Nossa. Porque ele compra insumo em São Paulo e o sistema de logística para entregar custa mais para ele. Então, para ele, aquela ação é inviável, mas ele tem que participar porque tem contrato. Sim. Então, são detalhes que ocorrem que a gente não pode. No nosso sistema, isso não pode ocorrer. Não foi feito para ter retorno sobre o insumo. O franqueador, quando ele não consegue observar ou ele engessa tanto, né, os franqueados, ele acaba dando um tiro no pé, né? Ele dificulta. É um processo maravilhoso. É mais fácil você ter um retorno com a franquia, porque você pega um processo validado, do que você começar do zero e ter todo aquele processo de validação no início. Sim. Que eu falei de busca de capacitação, de busca de conhecimento, a dificuldade inicial. Né? Você pula todo esse processo. Então, no final, é muito barato a franquia, porque o custo desse aprendizado, ele custa muito alto. Sim. A pessoa tem que entender que é água, luz, telefone, aluguel, funcionários, por um período de aprendizado, pela curva de aprendizado, e você corta esse processo. Perfeito. Então, é muito barato. Hoje, se a pessoa for fazer a conta no papel, é mais barato a franquia. Só que ela tem que entender o processo da franquia para a região que ela vai atuar. Legal. Luiz, vamos simular, você falou de fazer a conta no papel, vamos simular aqui, vamos imaginar aqui que a gente vai abrir uma franquia, tá?
Tá. Nas médias, tá? Uma franquia padrão, uma franquia das médias. Você comentou do ponto, que às vezes o ponto ele já está até mais bem preparado. Eu me recordo que existem muitos prédios e muitas regiões, né? Aqui mesmo, né? Se for falar em BH, salas que já estão... Exatamente, que já é um prédio praticamente hospitalar, né? De médicos, a sala já tem todos os pontos de água, pontos de luz, já facilita todo o processo. Então vamos imaginar que eu vou lá, eu faço a reforma que é necessária, talvez, sei lá, R$20.000, R$30.000 aproximadamente, e a taxa de franquia com a Humana hoje, ela fica na faixa de mais ou menos quanto? Depende. Tá. Você quer vacina, laboratório, vai estar em 50 mil. Ok. Vacina, você laboratório. Quer uma micro franquia, vai estar, se não me engano, 35 mil. Ok. Depende. Qual que é a diferença? Porque eu só quero a taxa só de análise clínica, porque eu tenho a equipe que vai treinar a capacitação em um ou outro, outros POPs, outros treinamentos. Você tem processos diferentes de serviços diferentes, com profissionais que explicam e treinam diferentes. Perfeito. E o aprendizado muda, o acompanhamento muda, muda várias coisas. Na vacina você vai ter acompanhamento de não conformidade, dúvidas de cartão de vacina que está fora, está desatualizado, você tem que ter um profissional para tirar todas as dúvidas daquele profissional quando vem alguma coisa que está, algum cartão de vacinação atrasado, fora do que segue o padrão das datas certas. Tem uma doença específica que a pessoa tem um problema de se pode vacinar naquela situação, naquele momento. Então você tem um profissional para acompanhar. O outro é outro profissional que vai te orientar. Tá. Então isso é por isso que às vezes altera de acordo com o tamanho da franquia e quais serviços você vai implantar. E a pessoa foi lá, vamos supor que tenha feito o serviço mais completo que tem, na faixa de 60 mil, então a taxa, mais uma reforma que aconteceu de 20 mil. Então ela teve um investimento inicial de 70 mil reais. Se não tiver vacina. Okay. Só laboratório. Porque a vacina existe uma geladeira específica e dependendo do tamanho e da demanda específica, ela pode ter um custo de 15 a 25 só essa geladeira. É o maior custo dentro do negócio. Tá. E beleza, então vamos fazer sem vacina. Porque senão a pessoa não entende e fala assim, eu quis fazer, vou fazer só tanto. Não, existem essas variáveis. Qual é mais ou menos duas perguntas. Qual é a margem que existe dentro de um processo clínico desse? Por exemplo, vamos imaginar um exame de R$100. Qual que é mais ou menos a margem que fica para o franqueado nesse processo? Não dá para você virar dentro de análise clínica, você tem 2.000 e tantos exames, você pega um exame de R$2.000 de genética, R$3.000, você não vai pôr margem de 20%, porque uma pessoa que precisa daquele exame, ela tem uma doença específica, então a gente opta por trabalhar com a margem baixa, porque é apenas um exame que a pessoa vai fazer, que você vai fazer a coleta, você vai encaminhar até para facilitar, para aquela pessoa ter acesso, porque é até desumano você querer ganhar R$1.000 para falar que você ganha 50% no exame de 2.000, apenas porque você quer essa margem para você encaminhar para outro realizar. Então você reduz a margem nesses momentos. Então eu não consigo virar para você e falar assim, a margem de exame é X. Eu consigo falar que você consegue um resultado, dependendo da sua região, que varia de 15% até 19%, 22% livre. Entendeu? Então, pagando todos os custos da empresa, sobrando como retorno para o investidor. Isso a pessoa consegue ter. Então você tem um volume de 100 mil, você vai pagar todos os seus custos e no mínimo vai ter que sobrar em torno de 20 mil. Pelo menos uns 20 mil, entendi. Mas se você tiver, aí depende, aí você trabalha numa região que a sua concorrência é menor, você pode ter uma margem maior, você consegue melhorar muito o resultado de acordo com o tipo de exame. O seu negócio é um negócio focado muito hoje em exame de toxicologia para motorista. Então você tem um exame de valor agregado, que tem uma margem interessante e você vai melhorar esse markup. Perfeito. Por isso que é importante entender. Se você fosse um franqueado da Humana, qual seria o passo a passo que você faria? Né, para você não comer... Ótimo. Primeiro, eu ia tentar entender o que eu quero fazer. Eu quero... Meu mercado, na minha região, eu tenho 10 mega empresas de logística lá e eu tenho um fluxo muito grande de motorista, é importante eu focar nesse mercado de exame de toxicologia. Não, na minha região tem várias empresas de saúde ocupacional, eu consigo fazer parceria de atendimento com eles, eu conheço os proprietários de 2 clínicas, já vai gerar o volume que eu preciso para bater meu ponto de equilíbrio. Na minha cidade
eu vejo como funciona a licitação, eu vejo que vem empresas de fora para atender a minha prefeitura, a minha região, eu vou conseguir participar da licitação e consigo atender esse mercado. Ah, não, eu tenho um fluxo muito grande de pessoas, eu tenho acesso a convênios aqui dentro da minha cidade, que eu vou ter facilidade de credenciar, e esse atendimento de pessoa física é um bom ponto de equilíbrio. Okay. Mas por que eu estou falando? Você consegue fazer isso com tudo ao mesmo tempo integrado. Não precisa fazer uma coisa ou outra. Mas você sabendo no que você é forte, você já consegue entender a sua margem de resultado, você já consegue entender o seu primeiro foco de gestão, o seu primeiro objetivo para conversão. Isso facilita o seu ponto de equilíbrio. Imagina você vai montar um negócio numa cidade onde você conhece o proprietário ou gestores de uma empresa que tem um público muito grande de saúde ocupacional e vai te dar a oportunidade de você atender com os exames. Então, você já iniciou batendo seu ponto de equilíbrio. Perfeito. Então, a primeira coisa que você faria é entender qual é a região. O ponto, a região e o serviço que você já tem vantagens em si. Porque se você pensar dessa forma, né? Você não passa pelo processo de maturação do seu negócio. Do ponto, né? Isso faz todo sentido. Eu já empreendi no varejo e uma coisa que eu percebi é que no varejo o ponto, ele conta demais. Não, é muito. Isso muito. Tem um senhor, né? Eu vou adorar isso. Um senhor muito simplório. Eu não mexo só com laboratório, só com franquia. Eu gosto de negócio, eu sou apaixonado com negócio. E essas frases mexem com a gente umas coisas bobas, né? Um senhor virou para mim um dia, idoso, não é empresário, é um senhor muito simples, já até faleceu. Tem outras frases dele que eu não esqueço. Uma, ele falou comigo: Luiz, quando você for montar alguma coisa, para na frente do ponto. Olha quantas pessoas passam na frente. Se passa 1000 pessoas, pelo menos 100 pessoas pode ser seu cliente, porque várias vão passar e não vão olhar. Agora, se só passa 100 pessoas naquele local e você diz só ter 10 pessoas que vão entrar, você não consegue pagar a conta. É tão simplório, você falando de ponto, mas é uma frase que você para assim, poxa, olha que... Não é que é real, né? Não, aí agora você pode complexar. Complexar não. Tornar isso mais complexo. O meu negócio é venda de varejo, é venda porta a porta, é um produto especializado, você gera a demanda que a pessoa te procura. Nessa demanda precisa de estacionamento, não é simplesmente uma venda de porta a porta, não vendo por impulso. Aí o seu negócio vai... Aí você torna isso complexo. Sim. Né? Mas uma visão simples faz você fazer uma reflexão que não é apenas achar um local que é bom, que te atende. Não é só isso. Eu já vi franqueado não fazer esse exercício. Eu já vi franqueado acreditar que ele fala assim, eu vou abrir esse ponto aqui, às vezes a franquia... Tem vezes que a franquia indica o ponto, né? Fala assim, não, esse aqui é o ponto que você vai atuar, e tem vezes que a franquia não faz isso. E não tem certo e errado, cada um é um, né? Cada um tem um jeito de atuação. O resultado positivo do seu franqueado é o seu resultado. Exatamente. É o seu resultado. Antes da pessoa locar o espaço, ele tem condições de trocar. Perfeito. É que, sabe o que... É a forma de conversar, é o momento de conversar com essa pessoa. É que tem franquia, você deve ter visto isso também. Tem franquia que o maior objetivo dela, sabe qual que é? Vender taxa de franquia. E não o sucesso no final do dia lá do franqueado. E eu já ouvi falar de empresas que fizeram isso. Essas franquias, elas não duram, pra depois ela fecha, arrecadou um dinheiro e azar, e sai do mercado e acabou. Isso realmente, isso é um perigo. Mas olha, falando sobre ponto, eu acho muito interessante isso. Em exame. O exame é realizado que hora? Cedo. Nossa, de manhã, às vezes tem jejum, né? Tem essas coisas. Beleza, a maior parte sim. Já existem vários exames que não precisa disso. Mas tem que ter maior aceitação da classe médica para entender os valores de referências de exames que não precisam de jejum. Ainda existe uma certa resistência. Vários exames a gente poderia fazer o dia inteiro, mas o médico tem que entender que na hora de avaliar alguns exames, a glicose que você citou, o valor de referência vai mudar, porque a pessoa não está em jejum, e ele tem que entender que aquele aumento daquele resultado tem a ver com o horário que foi coletado e com as observações que vão estar embaixo do laudo. Perfeito. Então, existe uma certa resistência ainda. Mas vamos considerar o mercado atual sobre o horário na parte da manhã. Você tem uma entrada no bairro, que é um fluxo muito grande de pessoas, e você tem uma mão que vai para o seu bairro e uma mão que sai do seu bairro. Você quer montar uma estrutura para atender o seu bairro. Qual das duas mãos qual das duas ruas você optaria em montar o seu negócio? Eu não faço ideia.
Se você vai acordar às 7 da manhã, você vai ter que ir no centro para voltar para o seu bairro para ir nesse ponto. Você não vai ter cliente. Nossa. Você vai ter que pegar a saída do seu bairro para que as pessoas que vão trabalhar possam passar por aquele local, ser atendido e seguir viagem. E ir pro trabalho. Se você inverte isso, você já criou uma grande resistência para o seu resultado. Sim. É detalhe, mas um detalhe que veio na cabeça aqui agora. Sim, eu não estava pensando nisso não, mas a conversa fez levar para esse lado. E ó, o ponto, né, tem empreendedores que eu vejo, Luiz, que não fazem esse raciocínio que você comentou. E uma coisa que eu aprendi no varejo é que, vamos imaginar, a maturação do ponto, né? Então vamos imaginar que se você foi lá, você abriu a clínica, o laboratório, você foi lá, abriu o laboratório, agora, faz um mês, né? Beleza. Talvez foi com algumas estratégias que você comentou, mas vamos imaginar que o empreendedor foi lá sem as estratégias. Ele falou, cara... Nós não vamos deixar, mas vamos... Às vezes vão ajudar, né? Cara, vamos abrir lá. Aí na hora que abre o laboratório, o volume, as pessoas não conhecem ainda. As pessoas, elas ainda não ouviram falar, elas não viram as placas, elas não, sabe? Elas ainda não têm referência. O Google nem colocou ali direito no Google Meu Negócio, né, que existe um laboratório ali. Então ele ainda está no começo. Eu tenho uma convicção, né, e uma certeza muito grande que existe uma probabilidade muito maior de que um ano depois aquele ponto ele já esteja mais maduro e as pessoas começam a olhar ele com uma referência, começam a olhar para ele com muito mais, começam a perceber muito mais aquele ponto, né? Então, quando a gente tem um ponto que já está desenvolvido, que você passa na frente e tem um bom volume, né? Ele com certeza ele é um ponto que tem muito mais valor do que um ponto que está no começo, porque quando já tem um que está mais maduro, né, que tem mais tempo, melhor dizendo, ele é um ponto que já está mais maduro e as pessoas se lembram muito mais. Por isso que acontece com bastante frequência vamos imaginar que tem um restaurante num determinado ponto. Quando o pessoal troca de restaurante e aquilo lá vira uma loja de venda de sofá, não dá tão certo. Mas se vai um outro restaurante, de outra bandeira, qualquer outra coisa, vai um outro restaurante, tende a ter mais sucesso. Por quê? Porque o pessoal já passou ali, ele já viu, ele já viveu. As pessoas que já vão ali por causa daquilo, vai chegar a ver que o outro acaba entrando e Exato, pode até falar, cara, mudou aqui já vim para almoçar, vou experimentar, exatamente, vou validar. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Não, é interessante, isso aí ocorre mesmo. Para o pessoal, né, que tá empreendendo, então, né, nessa simulação que a gente falou aqui agora, né, então a primeira coisa que você faria tenta montar a estratégia, né? Então você como vamos imaginar que você fosse fazer uma franquia da Humana, você olharia primeiro para a estratégia. Onde que você já errou, né, nesse processo e que você não erraria essa segunda vez, né? Que você não erraria com essa franquia da Humana depois de ter montado essa estratégia. O que acontece? A palavra errar é um pouco complexo. Porque quando você fala errar, é fazer algo que gerou um resultado muito negativo por uma ação que você cometeu. Perfeito. Então, assim, eu não tenho uma coisa específica, eu falo assim, você cometeu um erro X. Você tem deslizes durante o processo. Por isso que eu falei sobre capacitação no início. Perfeito. O grande gargalo está nisso. Porque quando você busca o profissional no início, você evita detalhes de aprendizagem que você tem que evitar. Então, eu bato nessa tecla porque esse é o maior erro do início. É não ter todo o conhecimento sobre aquele mercado, sobre aquela região, sobre o seu produto, sobre o seu concorrente. E isso é o maior gargalo. Esse é o maior erro. Se você pega o conhecimento, é uma coisa que você falou sobre alimentação. Hoje a pessoa monta uma lanchonete do lado de outra lanchonete e nunca comeu os salgados lá para saber se o seu salgado vai ser melhor ou pelo menos compatível. Sim. Você não tem nem essa informação. É o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Eu estou oferecendo alguma coisa na frente de uma pessoa que oferece praticamente a mesma coisa e eu nem sei se eu ofereço algo que se a pessoa tiver que escolher no mesmo preço, nas mesmas condições, optaria pelo meu. Perfeito. Então, por isso que eu falo, conhecimento é muito sério, por isso que você erra de várias formas. Aí você vai errar, qualquer empresário que chegar numa conversa com você e cometer um erro, você
vai filtrar e saber. Se tivesse buscado conhecimento, evitava isso. Se tivesse buscado conhecimento, evitava isso. Se tivesse buscado treinamento, evitava isso. Se tivesse buscado capacitação, evitava isso. Se tivesse buscado entender o que o concorrente faz, que não precisa de ser o direto, pode ser as grandes empresas do mercado, evitaria isso. Então sempre está baseado nisso. Todos os erros, a maioria deles, se bobear todos, estão baseados na falta de informação naquele início, porque você não tem o conhecimento total sobre o seu negócio. Perfeito. Você comentou que é necessário ter um profissional técnico, né? Que ele esteja ali responsável técnico. Responsável técnico. Não é curso técnico. Ok. Ele é responsável técnico, que pode ser um farmacêutico, bioquímico, biomédico, pode ser um médico, pode ser responsável. A enfermeira pode ser responsável na sala de vacina. Então... Como que eu faria hoje um processo seletivo para trazer essas pessoas? O fato da pessoa ser formado nas áreas, como não tem uma realização dos exames, a capacitação dessa pessoa seria nossa. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que tem esse custo, porque você tem que treinar como coletar, como funcionam os exames, ordem do tubo, exames que tem que ser congelados, exames que tem que ser resfriado, como é que você faz a parte de triagem, perfeito, centrifugar. Nossa, então isso passa a ser responsabilidade nossa capacitar desde que aquela pessoa tenha formação específica obrigatória para cumprir as responsabilidades técnicas. Perfeito. Então assim, vocês pegam na mão, na verdade. Essa é a vantagem da franquia. Vocês pegam na mão, a pessoa, olha, o conhecimento, tem que você profissional tá formado nisso, mas nunca trabalhou com exame de análises clínicas. Ele precisa entender como funciona a coleta, como funciona o exame, como que funciona a triagem, como que encaminha os exames, como que armazena, qual a temperatura, como controla a geladeira, como controla... Essa é a responsabilidade nossa no treinamento de capacitação. Muito bom. Luiz, a gente já vai caminhando pro final da nossa conversa. Passa rápido, né? Passa demais. E se você pudesse compartilhar com o pessoal uma história, sabe? Uma história que talvez tenha te marcado durante todo esse processo de laboratório, né? Para o pessoal saber que quando a gente empreende, principalmente na área da saúde, é diferente da gente empreender numa área, por exemplo, de varejo, que você vende um produto, né? Você comercializa, tá aqui, eu tenho essa taça, vou pegar essa taça, eu tô vendendo ela, né, por, sei lá, uma margem ou coisa assim. Quando você empreende na área da saúde, você mesmo disse, pessoas, né? Você tá ali com... são pessoas, são treinamentos, são processos. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? Como o caso que eu citei aqui do laboratório, que foi, né, uma não conformidade. Mas nós estamos falando com pessoas, com seres humanos. Não sei, você tem alguma história, alguma... Eu vou falar o melhor que uma história. Vou falar o que acontece no dia a dia que é importante. Legal. Dentro da área de saúde, as pessoas que te buscam, principalmente em exames laboratoriais, está passando por uma situação qualquer de problema de saúde. Confere. Quando não é check-up. Ela está com medo de dar um resultado alterado por alguma coisa. O médico está com suspeita de algo, ela quer atenção. Ela quer atenção. E nos dias de hoje, todo mundo tira uma foto e acha que está tudo errado. Ela quer um acolhimento. Então, como o laboratório nós temos mais unidades e o fluxo de laboratório é um fluxo muito grande naquele momento, você não tem uma relação pessoal no sentido da pessoa... falar assim, você aconteceu isso com aquela pessoa e tal. Só que existe coisa que é muito bacana, que é o quê? O fato de eu andar com uniforme, eu gosto de trabalhar de uniforme, independente de ser um dos sócios, eu acho que você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que estar uniformizado. Então eu rodo na cidade de uniforme. Então eu estou dentro do supermercado, alguém me aborda. Você é proprietário da Humana, não é? Aqui, tô na dúvida de tal, do exame e tal. Aqui, eu queria saber disso. Se eu for lá, eu posso pegar tal coisa? Se eu fizer isso... Aí começam os relatos. Não, por quê? A minha filha fez todas as vacinas com você. Agora já nasceu a segunda. Nós vamos fazer todas as vacinas lá também. Pô, é legal, gostoso. Você tá num lugar, a pessoa fala, não, minha mãe só faz exame lá. Fiz o toxicológico lá ontem. Então você tem porque a pessoa te vê de uniforme e porque a área da saúde tem esse acolhimento, então a pessoa reage com você dessa forma, que não acontece em qualquer setor. Você não fala com a pessoa, fui lá comer um hambúrguer ontem. Você não vai falar isso com a pessoa. Comi uma pizza lá com vocês ontem, com um funcionário qualquer da empresa. Está passando na rua com qualquer não, eu expressei errado. Com uma pessoa que está uniformizada na rua que ela não conhece.
Então, aí a pessoa não vai virar pra ela, comi um hambúrguer lá ontem, foi legal pra caramba, abasteci ontem lá no seu posto. Exatamente. Não é assim. A saúde não. Porque você cuidou da saúde dela. Sim. Você deu uma atenção. Ela tem medo. A recomendação ela mais tem estranha. medo da coleta de sangue. Ela tem medo do processo que é invasivo. Aí você acolheu, você pegou na mão, literalmente, para fazer a coleta. A pessoa teve ela ficou nervosa ali, a funcionária foi lá e tratou ela bem. Aí os relatos que o mineiro, ainda mais nós que somos mineiros, o mineirinho tem um jeitinho diferente. Tanto a minha forma de falar, como a forma de atender. Então você vê o mineiro, ontem eu tive lá, teve uma moça baixinha, do cabelo assim e tal. Aí você fica tendo a dúvida, tem tanta gente, que né? é? Eu falo, não sei. Não, ela é muito educada. Que legal. Não, tem uma morena alta, tem uma loira assim, e vai te dando as características pra te falar assim, que ela foi muito legal, que ela coletou de uma forma muito simpática. Eu nem senti a agulha na vacina. Minha filha não chorou, só faço vacina lá. São detalhes. Então, isso ocorre na área da saúde, que é um pouco diferente. Essa gratidão ocorre na área da saúde, que é um pouco diferente de outros setores. Porque você atendeu a mãe, você atendeu o avô, você atendeu o filho, você atendeu a esposa. Essa gratidão não tem preço. Exatamente. É a família, né? A E família. qual que é a dificuldade da área da saúde? O início é converter a pessoa para o seu negócio. Uhum. Depois que ela se torna paciente, é muito difícil sair. Então você tem uma continuidade daquela família. Uhum. Então você tem uma maturação inicial, mas você depois tem um equilíbrio e crescimento muito interessante de saúde. Uhum. Por quê? Você passou a ganhar aquela pessoa da família, você ganha a família, você ganha os amigos daquela família e aquelas pessoas vão ficar com você. Ontem eu vim aqui em Belo Horizonte para olhar um outro negócio que nós temos também. E nessa visita, paramos para lanchar no meio do caminho. 2 senhoras estavam lá e foram me abraçar. Porque elas são pacientes nossos desde o início. Uhum. É uma senhora de idade. Então, toda vez que ela me encontrava na rua, ela sempre brincava comigo falando: não, eu só vou no laboratório dos meus meninos. Eu sou o menino dela. É sério. É muito legal essa relação. Sim. É diferente de outros negócios. Sim. Porque você lida com o senhor, com a senhora. Que legal. Né? O Zé Carlos estava comigo, está com a gente aqui. As duas me abraçou e tal. É muito legal esse sentimento. Legal. Isso não é de qualquer negócio. Genial. É uma coisa que ocorre na área da saúde. Muito bom. Para quem gostou, né, de todo esse nosso papo, curtiu pra caramba a visão empreendedora, né, de um negócio na área da saúde, onde que o pessoal pode encontrar vocês para poder entrar em contato, tanto para fazer exames, para levar os colaboradores para fazer exames, né, e vacinas, ou quem sabe até se tornar um franqueado único. Pessoal pode hoje nós temos o site, né, que é o www.humana laboratório vacinação.com.br. Se você quiser mandar alguma mensagem e tal, pode mandar lá que nós vamos responder. Uhum. Nós temos um telefone fixo nosso, que é 031 3721 4141, que também é o WhatsApp, pode estar mandando mensagem, caso a pessoa precise tirar alguma dúvida. E nós atendemos hoje Conselho Lafayette, nós temos unidade em Lafayette, Congonhas, atendemos Ouro Branco através de parceiros e através de licitações em outras cidades da região. Perfeito, maravilha, excelente. Pessoal, você então que está aqui, né, interessado nesse ponto de área da saúde, está buscando empreender nesse segmento, não deixa de falar com o pessoal da Humana. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu leio sempre todos os comentários, trago aqui essas dúvidas para ajudar vocês a dar esse próximo passo no empreendedorismo. E se você tiver alguém que você queira que eu traga aqui no nosso podcast, pode marcar aqui que eu também vou fazer de tudo para trazer esse pessoal. Luiz, eu gostaria de, em nome do nosso podcast, agradecer você por ter compartilhado todos esses insights de empreendedorismo, esses insights de visão, né? E também conhecimento dessa área da saúde, o que é necessário, o que não é. Às vezes uma regulamentação, né? Os órgãos que sempre estão ali. Porque eu também eu adoro empreender e conhecer novos segmentos, novos mercados, para mim é sempre uma diversão. E, puxa vida, dia que vocês estiverem aqui em BH e também quiser tomar um café, né? Ou uma coisa assim, eu vou estar também à disposição. Meu pão de queijo? Um pão de queijo, exatamente. Todo mundo sabe, eu não sou daqui, né? Então, não sei se dá pra perceber, mas eu não sou daqui. Muito obrigado, tá? Por contribuir e também deixar uma mensagem muito legal pra nossa turma aqui. Muito obrigado e eu que tenho a agradecer.
Qualquer pessoa que queira qualquer tipo de informação sobre a franquia, estamos à disposição. Se precisar falar comigo para tirar dúvidas, para se orientar de qualquer situação dentro desse setor, pode entrar em contato. A empresa vai passar o meu contato para vocês. É fácil me acessar e eu estou à disposição. Excelente, maravilha. Pessoal, o meu muito obrigado para você e até o nosso próximo Eu Empreendedor.